Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Eu tenho conversado com você e falado sobre o falso crente, sobre o falso profeta. Duas mensagens eu falei sobre o falso profeta, aquele que é plantado pelo próprio demônio, e o falso profeta, aquele que se desviou da presença de Deus e se tornou uma pedra de tropeço. Falei ainda no vídeo passado sobre aqueles que têm caído, têm pecado contra Deus. E mostrei que Jesus disse que se tua mão, se o teu pé, se o teu olho te faz tropeçar, você deve cortar, lançar para fora de você. É claro que a Bíblia não fala da sua mão, o seu olho, mas a Bíblia fala de qualquer coisa que afasta você da presença de Deus. Muitas vezes uma amizade, muitas vezes uma companhia ruim, muitas vezes, você tem dentro da igreja, dentro de casa, uma companhia tóxica, alguém que só leva você para baixo, só leva você para o caminho do mal, alguém que muitas vezes vive no mundo de pecado, mas tenta colocar você como uma pessoa errada, você como uma pessoa ruim, para você se sentir para baixo. Muitas vezes é ele, muitas vezes é ela que está no mundo da prostituição, da pedofilia, do furto e outras coisas mais, mas muitas vezes tenta tirar o pecado de si próprio e colocar em você. E aí, em vez de você se afastar e cuidar da tua vida, você quer brigar com a pessoa, você quer mostrar que é aquela pessoa que está errada, quando na verdade tudo que você deveria fazer era se afastar. E hoje eu vou dar ênfase a esse assunto. Por quê? Porque muitas vezes você cai e você quer culpar os outros por sua queda. Se você caiu, o único culpado é você. Se as coisas deram errado para você, o único culpado é você. Vou me colocar na condição de pastor, tá? E você acha que eu prejudiquei você como pastor. Se eu conseguir prejudicar você como pastor, foi porque você permitiu, foi porque você deu espaço, foi porque você abriu a sua guarda, tá? Porque mesmo na condição de pastor, a Bíblia diz que o meu papel é te salvar, o meu papel é cuidar de você, é te apacentar. Se eu perdi a visão, se eu errei o caminho e eu estou preocupado em querer usar uma posição humana, não é mais a missão dada por Deus, tá? Porque você vai aprender ainda no canal, até eu finalizar o estudo sobre o falso profeta, que se eu perder o caminho, se eu errar o caminho, ainda que eu tenha um título diante dos homens de pastor, eu perco a autoridade diante de Deus, tá? Então, não precisa você ficar com medo, porque alguém que tem título de pastor, de apóstolo, de missionário, não gosta de você e está ali praquejando, está dizendo que vai ver a sua ruína. Vai ver a sua ruína por quê? Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, tá? Não tem outro motivo para você perecer, para você fracassar, que não seja o seu pecado, a menos que você ligue com maldição. A Bíblia diz, tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Eu não gosto de você, eu digo que eu vou ver a sua queda e você tem que concordar comigo que você vai cair, é ou não é? Você diz, acabou, fim de jogo para você, tá? Fim de jogo para você. Então o diabo sabe como funcionam os rituais. Alguns profetas, apóstolos, sabem como funcionam os rituais. Ainda assim, se as coisas estão dando errado para você, a culpa é sua. E que exemplo eu vou dar hoje? Adão. Deus lá no jardim do Éden chega para Adão e diz, Adão, come de tudo, mas da árvore que está no meio do jardim desta não comerás. Se você comer, você morre. Quem conhece a história sabe que a serpente chega para Eva e diz assim,
Tá vendo ali? Deus mentiu, você não vai morrer, tá? Você vai ser conhecedora do bem e do mal. E aí Eva olhou para a fruta e teve 2 desejos. O primeiro, ser conhecedora do bem e do mal. O segundo é que a fruta era bonita, tá? Era apetitosa, ela queria comer da fruta. Então o que foi que Eva fez? Comeu da fruta, deu para Adão e consequentemente os dois abriram os olhos e perceberam que estava nu. De repente o Senhor chega e pergunta: Adão, cadê você? E Adão se esconde. E Deus insiste até que Adão se pronuncia e diz: eu me escondi porque eu estava nu. E aí? Verso 11. Deus tem uma conversa com Adão e é essa conversa que eu quero que você entenda. Perguntou Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa me deu do fruto e eu comi. Presta atenção. Deus pergunta a Adão: Adão, você foi rebelde à minha ordem? E Adão diz assim: quem me induziu a ser rebelde foi a mulher que o Senhor mesmo me deu. Então Adão, ele sai agora, ele abandona a própria responsabilidade dos atos e joga a responsabilidade sobre Deus e sobre Eva, né? Então, aí vamos dar um exemplo. Eu, homem casado, de repente, eu traio a minha esposa. Aí a minha esposa chega para mim e diz assim: poxa, você me traiu? Você colocou em xeque nossa relação, nosso casamento, a sua fidelidade para comigo? Aí eu digo: minha filha, aquela mulher me seduziu. Eu caí em pecado. Não. Para Deus, se a mulher seduziu, se a mulher não seduziu, se a mulher ela tem um toque, ela tem o poder de hipnose, tá? Para poder me deixar louco. Para Deus nada disso importa. O que importa é que eu escolhi pecar. E por mais que a mulher tivesse poderes sobrenaturais para me seduzir a cair, Deus diz que ninguém pode tirar de mim o livre-arbítrio. A escolha ainda é minha. Mas continua. Aí Deus conversa com a mulher. O que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A culpa não é minha, a culpa é da serpente. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e os animais selvagens. Rastejarás o teu ventre, comerás pó todos os dias de sua vida. Vou trazer inimizade entre ti e a mulher, e a descendência da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor, ele já começou na sequência, punindo os errados. Bom, Adão disse que a culpa era da mulher. A mulher disse que a culpa era da serpente. A serpente foi punida, e agora? Adão e Eva estão livres? Não. Gente, aprenda uma coisa: a alma que pecar, essa morrerá. Toda ação tem uma reação. Tudo que você faz tem consequência. Então, por mais que a serpente tenha induzido a mulher errou. Qual foi a sentença dela? Disse o Senhor à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio a dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então o Senhor diz agora: mulher, você passa a ser submissa ao seu marido. Agora, mulher, você vai parir em meio a dores, tá? Então o Senhor, ele puniu a mulher por conta da escolha dela. Pronto, tá tudo certo. Como Adão foi o último a pecar, foi o mais enganado, então sai livre disso? Também não. Para Adão, a consequência foi uma das piores. Está aqui, Disse o Senhor a Adão:
visto que atendeste a voz da tua mulher. Você está ouvindo? Você que está pecando e está dizendo que os outros lhe enganou. Eu pequei porque eu ouvi a orientação do falso profeta. Mesmo você ouvindo a orientação do falso profeta, você sabe que é errado, tá? Vou dar alguns exemplos que foram noticiados da mídia. Pastores que convidaram as membras da igreja para sair com ele para uma relação conjugal, para uma relação sexual fora do casamento, fora de tudo que é certo, de tudo que é sagrado, né? Então essa mulher ela foi sabendo que estava pecando contra Deus, ela foi sabendo que estava errado, tá? Estourou nas notícias que um tal pastor tinha envolvimento com prostituição e com o tráfico de drogas, estourou nas mídias e as mulheres denunciou inclusive que elas, para serem curadas, tinham que se sujeitar a atitudes muito íntimas com determinados pastores, com determinados pregadores. Será que ela precisava de muita orientação para entender que aquilo estava errado? Não, ela sabia que estava errado. Aqueles que têm cometido pecado, aqueles que têm caído em desgraça dentro da igreja, mesmo debaixo da orientação de um pastor, de um obreiro, de um apóstolo, está sendo enganado porque quer, porque conhece a Escritura, conhece a palavra de Deus. E o Senhor diz: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu disse que não era para comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então o Senhor pune a serpente, o Senhor pune a Eva, o Senhor pune a Adão, porque a palavra de Deus não muda. A alma que pecar, essa morrerá. Então você que está procurando uma desculpa para estar afastado da igreja, tá? Se aquela igreja que você estava indo perdeu a presença do Senhor, está sendo dirigida pela promiscuidade, pela prostituição, então você vai procurar um lugar para congregar. Você não vai se afastar de Deus. Está dando para você entender? Se aquele irmão dentro da igreja está induzindo você a pecar contra Deus, está induzindo você a falar coisas, a ouvir coisas que é contrário à vontade de Deus, então você vai cortar a proximidade com esse irmão. A Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas, tá? E quem é luz? Quem é treva? A luz é aquele que está dentro da igreja, e treva é o que está fora? Não, porque muita gente dentro da igreja não tem identidade cristã. Muita gente dentro da igreja não tem compromisso com Deus. Embora a casa de Deus seja casa de oração, consagrada ao Senhor, para a salvação de almas, muita gente está lá se profanando o santuário do Senhor e profanando outras pessoas. Então, para de arrumar culpado, para de querer colocar a culpa dos seus erros nos outros. Por mais, lembra lá da batalha de Ana, por mais que a Penina estivesse provocando a Ana, por mais que o Elcana fosse egoísta, Ana continuou certa daquilo que ela queria. Por mais que o sacerdote Eli julgasse a Ana, inclusive como filha de Satanás, Ana não se inflamou contra o sacerdote, não se levantou contra a obra de Deus, antes humildemente explicou que ela estava angustiada. E quando ela ouviu a palavra de bênção, ela correu e pegou. Ela não se apegou à palavra de maldição, mas ela se apegou à palavra de bênção, quando o sacerdote disse então que Deus responda a sua oração. E ela volta para casa e recebe o milagre de Deus. Então não se apegue à palavra de maldição. Não se apegue a pensamento atrasado, contrário, oração contrária de pessoas que querem ver o seu mal para querer até mesmo se justificar em cima de sua desgraça. Tem pessoas que muitas vezes estão torcendo pela sua derrota
porque vai dizer, tá vendo? Tá vendo ali? Fulano não prestava, tá todo arrebentado. Vigia. Você não precisa desejar o mal de volta. A Bíblia diz que do mesmo jeito que eu julgar você, eu vou ser julgado. Do mesmo jeito que eu te condenar, eu vou ser condenado. Você não precisa estar agorando ninguém, nem desejando o mal da pessoa que quer o seu mal. Só siga em frente. Não contamine a sua fé, não contamine a sua esperança. Continue crendo que Deus é com você. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, para que você que pecou contra Deus, admita a sua culpa, se arrependa e siga em frente, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, santificado é o nome do Senhor. Justo e verdadeiro é o Senhor, que reina sobre as nações da terra. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fechamos os nossos olhos, mas abrimos o nosso coração para que o Senhor venha nos purificar, para que o Senhor venha perdoar a iniquidade do nosso coração. Lembra de nós, Senhor, e nos abençoa. Lembra de nós e purifica a nossa alma. Lembra de nós, ó Deus justo e verdadeiro, para purificar a nossa mente e o nosso coração, para que a nossa vida diante do Senhor seja uma bênção. Se pecamos contra Ti, nos perdoa. Se pecamos contra Ti, nos dá a oportunidade de mostrar o quanto somos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado, eu estendo a minha mão sobre essa pessoa que caiu, sobre essa pessoa que se desviou, sobre essa pessoa que em algum momento de suas vidas condenou alguém, até mesmo culpa alguém pela sua queda, pela sua desgraça. Meu Deus amado, levanta essa pessoa que ora comigo. Levanta aquele outro que caiu. Que talvez esse que ora comigo ache que aquele outro que caiu seja pedra de tropeço. O Senhor conhece a mente. O Senhor conhece o coração. O Senhor pode fazer da nossa vida, da vida do teu povo, uma bênção. Por isso, eu estendo a minha mão sobre essas pessoas para repreender toda doença, toda enfermidade, para repreender toda perturbação, para repreender todo vício desse momento, em nome de Jesus. Pela autoridade que é me dada, eu ordeno que todo mal que tem agido nessas vidas, agora, em nome de Jesus, saia e não volte mais, em nome de Jesus. Meu Deus amado, vem restabelecer essas vidas, vem abençoar essas famílias para que seja uma bênção na presença de Deus, em nome de Jesus. Você crê? Diga: eu recebo as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus sobre a minha vida, sobre o meu lar, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.